Uma mulher herdou uma fazenda e transformou o lugar num verdadeiro inferno na terra. Mas o que ela não esperava é que uma visitante descobriria todos os seus segredos mais sombrios, e isso mudaria tudo para sempre. Essa é uma história de coragem, justiça e libertação que vai te prender do início ao fim. Mas antes de começarmos, me conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo. E se você ainda não é inscrito no canal, clica naquele botão vermelho aqui embaixo para não perder nenhuma história incrível como essa. Beleza? Então vamos começar. O sol nascente pintava de dourado as extensas terras da fazenda Santa Helena, mas aquela beleza escondia um inferno silencioso. Helena Vasconcelos observava da varanda de sua mansão colonial, com olhos frios como pedra, enquanto dezenas de pessoas trabalhavam sob o calor escaldante. Seu vestido negro de luto já durava 3 anos, desde que seu esposo, o coronel Augusto, partirá desta vida. Mas algo havia mudado nela após aquele dia fatídico. Mais rápido. Vocês acham que comida cai do céu? Sua voz ecoava pelos campos como um chicote invisível. Os trabalhadores curvavam-se ainda mais, mãos sangrando entre as plantações de café. Helena sorriu com satisfação. O poder que antes pertencia ao marido agora era todo seu, e ela o exercia com uma crueldade que superava qualquer coisa vista antes naquelas terras. Ninguém sabia ao certo o que havia transformado Helena. Alguns sussurravam que a morte súbita do coronel não fora natural, que ela própria havia colocado algo em sua bebida naquela noite de tempestade. Outros diziam que a viúva simplesmente revelara sua verdadeira natureza ao assumir o comando. O que todos concordavam era que a fazenda se tornará um lugar de pesadelos desde então. Maria, uma jovem de apenas 17 anos, carregava baldes de água do poço até a casa grande sob o sol do meio-dia. Suas costas ainda ardiam das marcas recentes do castigo que receberá por ter olhado de forma insolente para a patroa. Na verdade, Maria apenas levantara os olhos por um segundo, exausta demais para manter a cabeça baixa. Isso bastara para Helena ordenar 10 chibatadas na frente de todos, como exemplo. Ela está cada vez pior, sussurrou João, um homem de meia idade com cabelos grisalhos, para Maria quando passaram um pelo outro. Ontem separou Benedita de seu filho recém-nascido. Vendeu a criança para um fazendeiro de Minas sem pestanejar. Os gritos de Benedita ainda ecoam na senzala. Maria sentiu lágrimas queimarem seus olhos, mas não podia demonstrar emoção. Qualquer sinal de fraqueza era punido. Helena havia criado um sistema de vigilância onde alguns trabalhadores eram obrigados a denunciar os outros em troca de rações extras de comida. A confiança havia sido destruída, e o medo reinava absoluto. À noite, quando todos finalmente podiam descansar seus corpos destroçados, Maria ouvia as orações silenciosas de seus companheiros. Pediam por um milagre, por alguém que pudesse libertá-los daquele inferno. Mas a fazenda Santa Helena ficava isolada, cercada por outras propriedades cujos donos faziam vista grossa para os horrores que aconteciam ali. Afinal, todos se beneficiavam do sistema. Helena, em sua cama de dossel na casa grande, lia os livros de contabilidade com satisfação. Sua fazenda era a mais produtiva da região, e sua fortuna crescia exponencialmente. Ela descobrira que através do medo e da crueldade extrema, poderia extrair trabalho muito além dos limites humanos. Não importava quantos morressem ou enlouquecessem no processo. Sempre havia mais disponíveis para comprar. Mas Helena cultivava segredos mais sombrios que apenas a brutalidade. Ela falsificava documentos, desviava impostos, e mantinha alianças corruptas com autoridades locais através de subornos generosos. Sua rede de crimes era vasta e cuidadosamente construída. Ela se considerava intocável, uma rainha em seu reino particular de sofrimento. O que Helena não sabia era que uma tempestade se aproximava, vinda da fazenda vizinha. E essa tempestade tinha nome: Isabel Montenegro. A carruagem que chegou à fazenda Santa Helena numa manhã de setembro trazia consigo um ar de elegância e determinação. Isabel Montenegro, recém-viúva aos 32 anos,
Havia herdado a fazenda São José de seu esposo, que morrera de febre amarela 6 meses antes. Diferente de Helena, Isabel mantivera a compaixão que sempre a caracterizara, tratando todos em suas terras com dignidade e respeito. Dona Helena, que prazer recebê-la! Helena forçou um sorriso ao descer os degraus da varanda. Ela sabia que Isabel vinha oferecer cavalos da raça andaluza, animais magníficos que seriam úteis para expandir sua criação. Era uma transação comercial, nada mais. O prazer é meu, Dona Isabel. Ouvi maravilhas sobre seus cavalos. Enquanto as duas mulheres conversavam sobre preços e linhagens, Isabel observava discretamente o movimento na fazenda. Algo estava errado. Os trabalhadores moviam-se como sombras apavoradas, evitando qualquer contato visual. Havia uma tensão no ar que Isabel reconhecia, mas que raramente via em tanta intensidade. Seus instintos gritavam que aquele lugar guardava segredos terríveis. Permita-me mostrar as instalações, ofereceu Helena, conduzindo Isabel pelos estábulos. Eram impressionantes, com cavalos bem cuidados e instalações luxuosas. Um contraste chocante com as senzalas que Isabel havia vislumbrado ao longe, construções precárias que pareciam prestes a desabar. Seus cavalos terão o melhor tratamento aqui. Durante o almoço na casa grande, servido em porcelana fina e com talheres de prata, Isabel notou como Helena tratava os serviçais. Cada movimento era monitorado com olhos de falcão. Um jovem que derramou uma gota de vinho na toalha foi imediatamente arrastado para fora, e Isabel ouviu o som inconfundível de uma surra sendo aplicada. Helena nem piscou, continuando a conversa sobre o clima como se nada houvesse acontecido. Desculpe-me um momento, disse Isabel, levantando-se com o pretexto de usar o lavatório. Mas em vez disso, ela seguiu discretamente até os fundos da casa, onde encontrou Maria tentando esconder as lágrimas enquanto lavava roupas numa bacia. Você está bem, querida? Isabel perguntou em voz baixa, ajoelhando-se ao lado da jovem. Maria levantou os olhos, assustada. Ninguém jamais lhe perguntara isso. Ninguém se importava. Ela viu algo na expressão de Isabel que despertou uma centelha de esperança há muito apagada. Por favor, senhora, sussurrou Maria, olhando nervosamente ao redor. Tem que nos ajudar. Ela, Dona Helena, ela não é humana. Ela nos mata lentamente, tortura por prazer, separa famílias. As palavras saíam entrecortadas, desesperadas. Isabel sentiu seu coração apertar. Me conte tudo. Rápido, antes que alguém venha. E Maria contou. Contou sobre as torturas noturnas, sobre os castigos que excediam qualquer justificativa, sobre crianças arrancadas dos braços de suas mães e vendidas. Sobre documentos falsos que Helena usava para justificar mortes como acidentes ou fugas. Sobre o médico corrupto que assinava atestados falsos. Sobre a rede de cumplicidade que mantinha aquele horror funcionando. E não é só isso, Maria continuou, a voz tremendo. Ela desvia dinheiro dos impostos, suborna o juiz local, falsifica registros de propriedade. Uma vez ouvi ela conversando com o escrivão sobre como forjaram a escritura de uma terra que roubou do vizinho do outro lado. Ela tem livros escondidos no escritório com a contabilidade real, separada da que mostra aos auditores. Isabel sentiu a fúria crescer em seu peito. Ela conhecia histórias de crueldade, sabia que o sistema era profundamente injusto, mas aquilo ultrapassava todos os limites. Você conseguiria me mostrar provas? Documentos? Perguntou, já formulando um plano em sua mente. Maria hesitou. A esperança brigava com o medo em seus olhos. Ela guarda tudo trancado, mas eu limpo o escritório dela. Às vezes esquece a chave na gaveta. Tem um livro vermelho onde anota tudo. Tudo mesmo. A jovem agarrou a mão de Isabel. Mas por favor, se a senhora vai fazer algo, precisa ser rápido. Ontem ela disse que vai vender metade de nós na próxima semana. Vai separar mais famílias. Confie em mim,
Isabel prometeu, apertando a mão de Maria. Mas preciso que você seja corajosa. Consiga esse livro para mim, mesmo que temporariamente. E reúna outros que possam testemunhar. Vou acabar com isso. Isabel retornou à sala de jantar com o coração acelerado, mas mantendo uma expressão serena. Helena esperava com mais vinho, completamente alheia à tempestade que começava a se formar. Espero que esteja satisfeita com o que viu, Dona Isabel. Minha fazenda é um modelo de eficiência e produtividade. Sem dúvida impressionante, respondeu Isabel, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Na verdade, gostaria de passar a noite aqui, se não for inconveniente. Assim podemos finalizar os detalhes da venda dos cavalos amanhã cedo, e eu poderia observar melhor as instalações. Era um pedido incomum, mas não absurdo. Helena, pensando apenas no lucro da transação, concordou. Aquela noite, enquanto Helena dormia profundamente em seus lençóis de seda, Isabel permanecia acordada, esperando. Por volta das 2 da madrugada, ouviu uma batida suave em sua janela. Era Maria, acompanhada de João e outros 3 trabalhadores. Com mãos trêmulas, Maria entregou a Isabel um livro de capa vermelha, gasto pelo uso. Isabel acendeu uma vela e começou a ler. Página após página revelava uma monstruosidade documental. Helena havia registrado meticulosamente cada crime, subornos pagos a juízes e autoridades, com nomes, datas e valores, impostos desviados através de empresas fantasmas, propriedades roubadas mediante falsificação, vendas ilegais, e até mesmo 3 mortes que ela própria ordenara, disfarçadas como acidentes. Meu Deus, Isabel murmurou. Ela documentou tudo. Por quê? João, que conseguia ler um pouco, explicou, ela é paranoica. Acha que se mantiver registro de tudo, pode usar para chantagear os cúmplices caso eles atraiam. É sua garantia de que todos manterão silêncio. Mas aquela garantia agora se voltaria contra Helena. Isabel trabalhou rapidamente, copiando os trechos mais incriminadores à luz de vela. João contou em detalhes sobre castigos presenciados, sobre Benedita que enlouquecera após ter o filho arrancado de seus braços, sobre o jovem Pedro que morrera após ser trancado 3 dias sem água como punição por ter roubado um pedaço de pão. Quantos são vocês ao todo na fazenda? Isabel perguntou. 143 almas, respondeu João, contando crianças e idosos. Mas Dona Helena já disse que vai vender 60 até o final do mês. Ela escolhe propositalmente separar famílias. Diz que assim somos mais obedientes, sem laços que nos tornem problemáticos. Isabel sentiu náusea, mas transformou aquele sentimento em determinação. Escutem bem. Vou à capital amanhã mesmo. Conheço o desembargador Santos, um homem íntegro que não está na folha de pagamento de Helena. Com essas evidências, ele não terá escolha senão agir. Mas preciso que vocês resistam só mais alguns dias. Podem fazer isso. Os 5 olharam entre si. A esperança era um sentimento tão estranho após anos de desespero. Faremos o que for preciso, Maria respondeu, sua voz mais firme agora. Mas, e se a senhora não conseguir? E se as autoridades protegerem Dona Helena mesmo com as provas? Era uma preocupação válida. Isabel sabia que o sistema era profundamente corrupto, que muitos fechariam os olhos mesmo diante de evidências claras. Então irei mais alto. Irei ao próprio imperador se necessário. Mas prometo a vocês, não descansarei até que todos aqui estejam livres e Helena pague por cada crime cometido. Antes que o grupo se dispersasse, Isabel teve uma ideia. João, você disse que há um médico corrupto que assina atestados falsos. Ele confirmou. O doutor Silveira. Ele vem toda semana, sempre na quinta-feira. Isabel sorriu. Era quinta-feira daqui a 2 dias. Perfeito. Quando ele vier, façam com que eu seja informada imediatamente. E Maria,
Pode me conseguir acesso àqueles registros de propriedade falsos que mencionou? A conspiração se formava. Cada peça começava a se encaixar. Isabel não apenas denunciaria Helena, ela construiria um caso tão sólido que seria impossível de ignorar ou abafar. A rede de corrupção que Helena havia tecido seria sua própria corda na forca. Quando Maria devolveu o livro vermelho ao escritório antes do amanhecer, ele continha algo novo entre suas páginas. Fios de cabelo de Isabel, estrategicamente colocados para que Helena percebesse se o livro fosse movido novamente. Um aviso silencioso estava sendo dado. Na manhã seguinte, Isabel finalizou a compra dos cavalos com Helena, mantendo uma fachada de cordialidade. Foi um prazer fazer negócios com a senhora, disse Helena, contando as notas com satisfação. Espero que possamos repetir a parceria em breve. Isabel sorriu, mas seus olhos carregavam um brilho que Helena não conseguiu decifrar. Tenho certeza de que nos veremos novamente muito em breve, Dona Helena. A carruagem de Isabel mal havia saído da propriedade quando ela ordenou ao cocheiro, para a capital, o mais rápido possível. E não pare para nada. Durante as 8 horas de viagem, Isabel revisou suas anotações, organizou os testemunhos e preparou seu caso. Ela conhecia as armadilhas do sistema, sabia que precisaria ser impecável. Ao chegar à capital, Isabel foi diretamente à residência do desembargador Santos, um homem de 70 anos conhecido por sua integridade. Ele a recebeu em seu escritório, curioso com a urgência da visita. Dona Isabel, que surpresa! O que a traz aqui com tanta pressa? Isabel colocou sobre a mesa as cópias que havia feito, os testemunhos escritos e sua própria declaração. Desembargador, preciso de sua ajuda para desmantelar uma rede de crimes que envolve tortura, falsificação, suborno e assassinato. E tenho provas de tudo. Durante as 3 horas seguintes, Isabel apresentou cada evidência meticulosamente. O desembargador Santos ficou pálido conforme lia. Os nomes nos registros de suborno incluíam pessoas que ele conhecia, algumas que até considerava amigas. Isso é explosivo, ele murmurou. Se isso vier a público, escândalos políticos virão à tona. Carreiras serão destruídas. Isabel se inclinou para a frente. E 143 vidas serão salvas. O senhor vai me ajudar ou não? Houve um longo silêncio. Isabel podia ver a batalha interna no rosto do homem. Finalmente, ele suspirou. Minha filha, há 40 anos sirvo à justiça. Não vou manchar minha carreira agora por causa de covardia. Ele pegou sua pena e começou a escrever. Vou emitir mandados imediatos de busca e apreensão para a Fazenda Santa Helena. E mandados de prisão para Helena Vasconcelos e todos os cúmplices listados aqui. Mas Isabel sabia que não seria tão simples. Ela tem influência, desembargador. No momento em que souber que estamos agindo, destruirá evidências e fugirá. Santos concordou. Por isso vamos agir com sigilo absoluto. Tenho oficiais de confiança que não estão comprometidos. Partiremos amanhã ao amanhecer com uma operação coordenada. Enquanto isso, na fazenda Santa Helena, Helena começava a sentir que algo estava errado. O livro vermelho tinha os fios de cabelo deslocados. Alguém havia mexido nele. Sua paranoia, geralmente útil, agora estava em alerta máximo. Ela convocou seus capatazes mais leais. Redobrem a vigilância. Algo não está certo. E tragam-me Maria e João. Agora. Maria e João foram arrastados até a casa grande, seus corações disparados. Helena os esperava na biblioteca, o livro vermelho sobre a mesa. Um de vocês mexeu nisso, sua voz era gelo. Confessem agora e a punição será mais branda. Maria sentiu suas pernas fraquejarem, mas João deu um passo à frente. Não sabemos do que a senhora está falando. A resposta foi uma bofetada violenta que derrubou João no chão. Mentirosos! Vocês conversaram com aquela Isabel, não conversaram?
O que contaram a ela? Helena estava perdendo o controle, algo raro. Seu instinto de autopreservação gritava que estava em perigo. Mas antes que pudesse ir mais longe, um de seus informantes entrou correndo. Patroa! A movimentação estranha na estrada. Carruagens oficiais vindo da capital. Helena sentiu o sangue gelar. Ela correu para a janela e viu, ainda distante, mas se aproximando rapidamente, uma comitiva de oficiais da justiça. Maldita seja aquela Isabel! Helena gritou. Ela virou-se para seus capatazes. Juntem os documentos do escritório. Todos. Vamos queimá-los. Agora. Enquanto os homens corriam para obedecer, Helena olhou para Maria e João. Vocês me traíram. Pagarão com a vida por isso. Mas o tempo havia acabado. As portas da fazenda foram arrombadas pelos oficiais, liderados pelo próprio desembargador Santos e por Isabel. Helena Vasconcelos está presa por múltiplos crimes contra a humanidade, falsificação, suborno e assassinato. A voz do desembargador ecoou pela casa. Helena tentou fugir pelos fundos, mas foi interceptada. Ela gritava, esperneava, exigia seus direitos. Vocês não sabem com quem estão lidando. Tenho amigos poderosos. Mas Isabel apareceu em sua frente, segurando o livro vermelho original que os oficiais haviam apreendido. Seus amigos poderosos estão sendo presos neste exato momento. Helena. Acabou. A fazenda Santa Helena transformou-se em um formigueiro de atividade nas horas seguintes. Oficiais vasculhavam cada cômodo, apreendendo documentos, livros de contabilidade e correspondências. Cada nova descoberta confirmava os horrores que Isabel havia denunciado. No porão da Casa Grande, encontraram instrumentos de tortura que fizeram até os oficiais mais experientes recuarem horrorizados. Helena foi levada algemada, gritando ameaças e maldições. Vocês vão se arrepender. Eu conheço os segredos de cada um de vocês. Vou destruir suas carreiras. Mas suas palavras caíam no vazio. O desembargador Santos, com décadas de experiência, sabia reconhecer quando um criminoso estava vencido. Leve-a para a cadeia da capital. Cela isolada. Sem visitas até o julgamento. Isabel caminhou até as senzalas, onde 143 pessoas a aguardavam em silêncio tenso. Quando a viram, um murmúrio percorreu a multidão. Maria foi a primeira a se aproximar, lágrimas correndo livremente por seu rosto. É verdade. Realmente acabou. Isabel sorriu, também emocionada. Sim, Maria. Acabou. Vocês estão livres. O que se seguiu foi uma explosão de emoções. Choros, gritos de alegria, abraços. Pessoas caíam de joelhos, orando e agradecendo. João abraçou seus netos pela primeira vez sem medo de serem separados. Uma mulher idosa, que não falava há meses devido ao trauma, começou a cantar uma música de sua terra natal. Era o som da liberdade. Mas Isabel sabia que libertar-se da opressão era apenas o começo. Escutem todos, ela chamou atenção. Vocês são livres, mas o mundo lá fora não será fácil. Por isso, faço a vocês uma proposta. Venham trabalhar na minha fazenda, São José. Não como escravos, mas como trabalhadores assalariados. Com suas próprias casas, salários justos e dignidade. Quem quiser partir para tentar a vida em outros lugares terá meu apoio e recursos para começar. A escolha é de vocês. A oferta foi recebida com surpresa e emoção. Pela primeira vez em suas vidas, tinham escolha. Alguns optaram por partir, em busca de familiares há muito separados. Outros aceitaram a proposta de Isabel, vendo nela não uma nova patroa, mas uma aliada. Maria ficou, assim como João e a maioria das famílias. O julgamento de Helena Vasconcelos tornou-se o caso mais comentado do Império. O livro vermelho foi apresentado como evidência, e um a um, seus cúmplices foram sendo processados.
O juiz corrupto que ela subornava foi destituído e preso. O médico que assinava atestados falsos teve sua licença cassada. O escrivão que falsificava documentos foi condenado. A rede inteira desmoronou. Helena, em seu julgamento, tentou todas as táticas. Alegou insanidade, afirmou que era vítima das circunstâncias, tentou culpar outros. Mas as evidências eram irrefutáveis. Mais de 50 testemunhas depuseram contra ela, incluindo Maria e João, que relataram com voz firme cada horror vivido. Quando Maria descreveu como Benedita teve seu bebê arrancado dos braços, não havia olho seco no tribunal. A sentença veio após 3 semanas de julgamento. Prisão perpétua em regime fechado, com confisco de todos os bens. A fazenda Santa Helena seria leiloada, e o dinheiro distribuído como reparação para as vítimas de Helena. Foi uma decisão histórica, um dos primeiros casos onde um proprietário rural foi severamente punido por crimes contra pessoas escravizadas. Mas o impacto foi além do caso específico. A exposição da rede de corrupção forçou reformas no sistema judicial regional. Autoridades corruptas foram investigadas. Leis foram reforçadas. O caso Helena Vasconcelos tornou-se um marco, citado em debates sobre justiça e direitos humanos. Isabel visitou Helena uma vez na prisão, meses após o julgamento. A mulher que um dia foi uma déspota todo-poderosa agora era uma figura quebrada, envelhecida precocemente. Por que você fez isso? Helena perguntou, sua voz sem a antiga arrogância. Você não ganhava nada interferindo. Isabel a encarou com frieza. Ganhei muito. Ganhei a certeza de que ainda existe justiça neste mundo. E que pessoas como você, não importa quão poderosas se achem, eventualmente respondem por seus crimes. Ela se levantou para sair, mas antes acrescentou, e ganhei 143 vidas que agora têm a chance de recomeçar. 3 anos se passaram desde aquele setembro fatídico. A antiga fazenda Santa Helena, agora renomeada Fazenda Esperança, havia sido comprada por um consórcio liderado por Isabel e outros proprietários progressistas. As senzalas foram demolidas e substituídas por casas dignas. O local onde funcionava a Casa de Castigos foi transformado em uma escola, onde Maria agora ensinava crianças a ler e escrever. João, com seus 72 anos, tornará-se o administrador da Fazenda Esperança, respeitado por todos. Ele implementara métodos inovadores de trabalho, baseados em cooperação e respeito. A fazenda prosperava, provando que era possível ter sucesso sem crueldade. Benedita, que todos achavam perdida para a loucura, lentamente recuperou-se com cuidado e apoio. Ela nunca reencontrou seu filho, mas encontrou propósito ajudando outras mães e crianças na comunidade que se formou. Isabel caminhava pela propriedade em uma tarde dourada, observando quanto tudo havia mudado. Crianças corriam livremente, rindo. Homens e mulheres trabalhavam cantando, não mais por medo, mas por dignidade. Dona Isabel, uma voz chamou. Era Pedro, o jovem que havia sobrevivido à tortura de Helena por puro milagre. Ele agora era um dos melhores tratadores de cavalos da região. Vieram mais famílias perguntando se podem trabalhar aqui. A reputação da fazenda se espalhou. Sim, a Fazenda Esperança tornará-se um símbolo. Pessoas de outras propriedades, ouvindo sobre salários justos e tratamento digno, arriscavam fugir para tentar uma vida ali. Isabel acolhia a todos que chegavam, dentro de suas possibilidades. Ela sabia que estava lutando contra um sistema enorme, mas cada vida transformada era uma vitória. A história do que aconteceu naquela fazenda inspirou movimentos em outras regiões. Pequenos grupos de proprietários esclarecidos começaram a questionar o sistema, a implementar reformas em suas próprias terras. Não era uma mudança rápida ou fácil, mas eram sementes plantadas. O próprio imperador, ao tomar conhecimento do caso através de relatórios detalhados, ordenou investigações em outras propriedades onde havia denúncias similares. Maria, agora com 20 anos, tornará-se uma das principais vozes do movimento de reforma.
Ela viajava quando possível, contando sua história, inspirando outros a resistirem e lutarem. Sua eloquência natural, antes suprimida pelo medo, agora florescia. Cada um de nós tem o poder de mudar o mundo, ela dizia em suas palestras. Isabel provou isso. Uma pessoa com coragem e determinação pode derrubar impérios de crueldade. Em uma noite de inverno, ao redor de uma fogueira na fazenda, a comunidade reuniu-se para celebrar. Era aniversário de 3 anos de liberdade. João levantou-se, sua voz ainda forte apesar da idade. Quero fazer um brinde. A Isabel Montenegro, que arriscou tudo para nos salvar. E a todos nós, que sobrevivemos e agora construímos algo novo. Que nossa história seja lembrada não pelo sofrimento, mas pela vitória da esperança sobre o desespero. As taças, agora todos tinham suas próprias taças, não mais bebiam em cuias compartilhadas, se ergueram. Isabel, sentindo lágrimas nos olhos, olhou ao redor para os rostos iluminados pelo fogo. Rostos que conheciam sofrimento, mas que agora também conheciam alegria. O brinde deveria ser para vocês, ela disse. Vocês são os verdadeiros heróis desta história. Eu apenas abri uma porta. Vocês tiveram a coragem de atravessá-la. Benedita aproximou-se de Isabel, trazendo uma criança pela mão. Esta é Ana, ela disse suavemente. Sua mãe morreu no parto na fazenda vizinha. Estou cuidando dela agora. E sabe o que ela me perguntou hoje? Perguntou se podia me chamar de mãe. Benedita sorriu através das lágrimas. O filho que perdi, ele vive em cada criança que ajudo. E meu coração, que pensei estar destruído para sempre, está aprendendo a amar novamente. Isabel abraçou Benedita, compreendendo que a cura era possível, mesmo das feridas mais profundas. Naquela noite, sob as estrelas, rodeada por pessoas que haviam transformado tragédia em triunfo, Isabel compreendeu o verdadeiro significado de sua jornada. Não era sobre ela ser uma heroína. Era sobre lembrar que a humanidade, quando confrontada com o mal, pode escolher a coragem. Helena Vasconcelos definhava em sua cela, esquecida pelo mundo, enquanto aqueles que ela torturou construíam vidas cheias de significado. A justiça não foi apenas sua condenação, mas a prosperidade e felicidade de suas antigas vítimas. Esse foi seu maior castigo, saber que falhou em destruir o espírito humano, que tentou quebrar mas que se mostrou inquebravelmente resiliente. E assim, a Fazenda Esperança permaneceu, um farol de luz em tempos sombrios, provando que um ato de coragem pode reverberar através de gerações, transformando desespero em esperança, opressão em liberdade, e ódio em amor. A história de Maria, João, Benedita, Isabel e todos os outros não era apenas sobre sobrevivência, mas sobre o triunfo da dignidade humana contra todas as probabilidades. A lua cheia iluminava os campos onde antes havia apenas lágrimas e sangue, mas que agora cultivavam sonhos e futuros. E no vento, se alguém escutasse atentamente, podia ouvir o eco de uma promessa: nunca mais. Nunca mais aquela terra conheceria tamanha crueldade. Pois ela agora pertencia àqueles que aprenderam que a verdadeira força não vem da dominação, mas da compaixão. E essa é uma história que merece ser contada, geração após geração, para que nunca esqueçamos. Um único ato de bondade pode derrotar um império de maldade.